Sejam muito bem-vindos e como aqui é sem enrolação, a gente já vai pro vídeo. Essa primeira parte se chama estame. Aqui ela tem 6 pistilos e é ele que vai dar toda a sustentação às pétalas, tá? A gente vai pegar um arame número 18, mais ou menos um palmo, cortar uma vez. Isso para uma flor, tá, pessoal? Quando for fazer em escala, cortar todos os arames, todos os pistilos. O mais fininho, número 26, tá? Corta 6 vezes, mais ou menos 8 centímetros. Usa CMC para colocar na massinha. A gente fez uma tonalidadezinha assim bem clarinha, mas pode ser a tonalidade que você quiser. Mais ou menos esse tamanho, uma bolinha. Faz bolinha, 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 depois faz coxinha, 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 afina um pouco, não muito no final, tá? E a gente vai pegar um pouquinho de cola de CMC, como faz? A gente vai pegar um pouquinho de água, coloca num copinho, um pouquinho de pó de CMC, pouquinho, tá, pessoal? Mexe, 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 faz essa gosminha aí, parecendo uma geleiazinha. E pega a pontinha do arame, toca, tira o excesso. A gente pega o lado mais fino da coxinha, não tão fino. Coloca o arame direitinho, o amor, tá? Fica com esse lado mais grossinho. Essa pinça curva, para fazer 3 beliscadinhas assim. Pode ser na mão também, se você tem mais habilidade. Pode fazer na pontinha do dedinho assim. 3 beliscadinhas assim, que dá certo também. Pega uma esteca. E faz umas marcaçõezinhas em cada beliscadinha dessa em cima, tá? Uma beliscada, 2, 3 beliscadinhas. Pra ficar uma coisa mais profissional, né? Pra ficar mais bonitinho. Pronto. Arruma, arruma, deixa lá. Pega o pistilo, um pouquinho só de massa. Você vai fazer uma bolinha pequenininha. E a essa você vai fazer uma coxinha. Olha o tamanho da bolinha. Vai fazer uma coxinha. Coxinha, coxinha, coxinha. Assim. E você vai colocar o arame na parte grossinha, tá? É ao contrário. Essa parte fininha vai ficar pra cima. Cola de CMC de novo, tira o excesso. E coloca na parte mais grossinha, tá? Pronto, deixa secar. Faz 6 desse, tá, gente? E deixa secar. Olha, eu fiz os 6 direitinho. Todos bonitinhos. Pronto. Olha lá, vendo? 6 pistilinhos com o estame, ok? Deixa secar e no outro dia você vai pegar a fita, meu já tá seco, tá, pessoal? Vou usar o estame que eu fiz agora mesmo, tá? Molinho. Pedacinho de fita floral, essa fita ela tem uma colinha nela quando você estica. Aí você vai pegar bem rente entre a massa e o arame. Vai dar uma enroladinha, 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 fixando direitinho. Mais ou menos nesse tamanho aí você já vem com um pistilo. Ele vai passar um pouquinho só do estame, tá? Um dedinho mais ou menos, tá vendo? E você vai enrolando, enrolando e vai intercalando. Não importa se um ficar mais pra cá, um ficar mais pra lá, porque quando finalizar, vou até acelerar mais um pouquinho pra ser mais rápido, tá? Quando finalizar é que você vai arrumar cada um no ladinho certo, tá? Não precisa se preocupar com isso. Ah, ficou tudo mais pra cá, o outro ficou sem nada, não, tá? Vai enrolando com a fitinha, puxando, porque essa fita floral, quanto mais você puxa, mais ela solta uma colinha, tá? Aí vai ficando bem fixo. Então enrola, enrola, enrola. Vai até mais embaixo, depois que você vai fazer no arame todo, tá certo? Por enquanto não. Olha, aí você vai arrumar. Eu tô com um alicatezinho, pode ser com a mão, tranquilo, tá, pessoal? Tesoura, o que você tiver. Pronto, aí estão os estames com os pistilos da tulipa. Certinho? Olha, depois a gente fecha mais um pouquinho, abrir assim, mais pra tulipa aberta, né? Mas o estame é igual. Pega um pouco de massa. Eu peguei massa normal, mas o certo é massa de flores. Pega a massa normal, a pasta americana. Coloca um pouquinho também de CMC, você vai usar o CMC sempre. Coloca um pouquinho, não coloca muito não, porque senão fica duro e ela não dá mais elasticidade, que o interesse de colocar o CMC é justamente esse. Deixar a massa mais durinha, né? Mas depois que você trabalhar. Com o rolo você vai abrir
a massa. Não vai abrir muito fina, tá? A tulipa é uma das flores que você vai fazer que ela é mais grossinha do que as outras. E aqui eu gosto de dividir, porque fica mais fácil para trabalhar. Eu já dividi aqui e agora eu pego um rolinho menor, mais fino. E você pode prestar atenção que eu coloco no meio, abro e faço como se fosse um conezinho e abro pro outro lado. Deu para entender? Um conezinho e abro. Não faço muito fina, mas também não muito grossa, certo? Pronto, fica com isso aí que vai colocar o arame para dar sustentação. Tem que fazer isso. Vem com o meu cortador. São 3 pétalas como se fosse um coraçãozinho e 3 pétalas como se fosse uma perinha. Então eu vou cortar 3 vezes, deixando esse frisinho mais grosso no meio. Depois retira o excesso de massa. Ó, tá vendo o vinco? Bem vincado. E eu venho com o meu arame fininho, o do número 26, deixo ele bem retinho, pra se tiver uma curvinha vai furar a massa. Coloco um pouquinho de cola, tiro o excesso. Posiciono no meu dedo indicador, porque aí você vai sentir se o arame vai sair. Aí até mais ou menos aí, não precisa ser na pétala toda com o marcador. Esse é o de tulipa crespa, certo? Com o marcador você vai posicionar na parte de baixo, com delicadeza. E posicionar o do superior e aperta um pouquinho. Já vai vincar. Ela é rapidinho que vinca. Daí, para ela secar com aquele formatinho, você vai pegar uma forma de ovo de Páscoa, 50 gramas, posicionar a parte do arame para a parte mais fina do ovo, deixar o arame levantadinho. Pronto, ela vai secar dessa forma. Deixa mais ou menos uns 24 horas secando. E as minhas já estão secas. Vamos fazer mais. Vou fazer mais uma para fixar. Abre de um lado, abre do outro e deixa a parte do meio como se fosse um conezinho, para que o arame fixe direitinho, tá certo? Vou só cortar aqui mais uma e pronto, tá? Aí a gente já parte para o restante do vídeo, para finalização da flor. Pronto, tira o excesso. Ok, vendo vincado direitinho, pronto. As minhas já secaram. Então agora a gente vai partir para aquela parte mais gostosa ainda, que é a parte da pintura, é onde acontece a mágica. Aí vai da sua criatividade, do pedido que você tem, do que você quer colocar. Eu usei o rosa e o verde maçã, acho que é maçã verde. Daí você usa um guardanapo, porque você vai precisar espalhar essa tinta para não ficar muito taxado, para ficar bem delicado. E olha, a maçã verde mesmo que eu usei. Coloca um pouquinho só, caiu até demais aí. E você vai usar os pincéis de maquiagem, que são fabulosos. Pincel macio, aquele pincel de sombra, de blush, são eles mesmos que você vai usar. Espalha, tira o excesso. Essa você vem pintando desde o arame até mais ou menos o meio dela, deixando esfumaçado, deixando um degradê mais fortezinho um pouquinho na base dela, e no meio a parte mais que vai ficar mais esfumaçadinha, tá? Faz isso em todas as pétalas. Ela fica linda. Dentro e fora, tá, pessoal? Deixa bem delicadinho. Quanto mais o pincel for macio, mais vai ficar bem uniforme. Depois, com cor de rosa, você vem com o pincel um pouquinho de amido de milho para deixar ela mais... Aí já estava o amido de milho, para deixar mais clarinha. Então você vem toda a parte de cima, por dentro e por fora também. Só uma esfumaçadinha pouca, bem pouca mesmo, dá para notar? Bem pouquinho. Só para dar aquela tonalidade, tá certo? Então tá aqui com as minhas
6 pétalas, o estame com os pistilos, e vamos lá para a montagem da nossa flor. Essa é uma das flores mais fáceis e mais clássicas de se fazer. Mais fáceis de se fazer e mais clássicas, né? Tira um pedacinho da fita floral, mais ou menos um palmo e meio. A gente corta, puxa, ela já arrebenta, tá? Sozinha, porque ela tem uma colinha que ela vai prender sozinha quando você começa a esticar. Eu quero mostrar pra você também que você tem que dar uma entortadinha pra trás. Nesse arame ele é bem flexível, né? O arame 26, porque vai facilitar o encaixe, tá, pessoal? Então dá essa inclinadinha pra trás e já coloca assim bem rente, onde a gente termina os pistilos, e já vai passando a fita. Essa fita já deve ter sido presa antes de começar a colocar as pétalas, tá? Então a gente vai intercalando as 3 pétalas, essas que são as mais larguinhas, que a gente chama que parece um coração. E a gente vai passando a fita, vai esticando e ela vai colando, vai ficando bem fixa. Coloca a outra, ela vai ficar como são 3, vai ficar como se fosse um triângulo. E vai passando a fita, vai puxando, vai fixando ela no arame central. Vai puxando, puxando. A gente arrebenta um pouquinho para voltar a fita de novo para a parte de cima. Porque a gente precisa dessa fita na parte de cima, que é onde a gente vai prender as outras 3 pétalas, tá? Depois a gente vai arrumando direitinho, porque ela vai ficando meio abertinha mesmo, é normal. Mas a gente vai se preocupar de arrumar só depois, né? Quando finalizar. Então a gente vai fixar novamente a fita floral bem no pezinho novamente. Pega as outras pétalas, essas que são mais fechadinhas, que as outras são de coração e essas são mais fechadas, como se fosse uma perinha. E a gente vai colocar elas intercalando a abertura das outras 3 pétalas que a gente colocou no início. E vai colocando, vai puxando a fita, vai prendendo da mesma forma que a gente prendeu as 3 primeiras, tá? E vai fixando, a gente vai pegar outra e vai fixar também. Puxa a fitinha. Não se preocupa muito de arrumar, como eu já falei, porque ela vai ficar assim meio abertinha mesmo. Depois que terminar, é que a gente vai arrumar direitinho e ela vai ficar da forma que a gente vai deixar, mais abertinha ou mais fechadinha, tá? Então vai passando a fitinha, lembrando sempre de estar dando uma puxadinha nela, não com muita força. Assim que você começa a puxar, você já vai sentir que ela tem uma colinha, tá? Que ela já vai liberando a colinha. E já vai nascendo a nossa flor. E a gente vai fixando, fixando. Daí, a gente agora, já que colocou a última pétala, a gente vai poder ir com essa fita floral até o final. Se ainda tiver pedaço da fita, a gente vai usar a mesma, senão a gente pega um outro pedaço e finaliza, tá? Vai até o final para deixar o caule da flor todo verdinho. E tá pronta a nossa tulipa. Muito linda. Daí você abre mais para aparecer os pistilos ou fecha e fica a seu critério. Olha elas 3 como são lindas. E ela deixa um bolo super simples, bem clássico. Se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, tá?